Abra sua Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Uzias reina e prospera. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? Ontem eu estava em uma reunião, e estava esperando as pessoas chegarem, uma reunião do prédio. Eu estava de bermuda, de chinelo, estava lá, não conhecia ninguém, ninguém me conhecia. E começaram a conversar sobre as dificuldades financeiras. E dado momento, uma pessoa diz: mas para nós não termos dificuldade financeira é muito fácil. Abrimos uma igreja. Aí o outro, emendando, disse: e é muito mais fácil, porque basta abrir uma igreja e ler apenas um livro, e você vai se tornar uma pessoa muito rica. Está vendo o apóstolo aí, que tem fazenda, que tem isso, que tem aquilo, e aquilo no meu coração, né, dói. Mas fiquei quieto ali, ouvindo, e o Senhor disse: eu quero te ensinar algo hoje. Naquele momento eu gostaria de responder, mas no final eu pedi a palavra a eles e falei: eu vou falar com vocês sobre isso que foi falado no começo da reunião. Mostrei para eles tudo que é o Evangelho, o que é o verdadeiro Evangelho. E no final eles pediram desculpa, por aquilo que eles tinham falado, e reconheceram que realmente as pessoas não devem ser julgadas por aquilo que se ouve na televisão. Mas ali Deus começa a ministrar o meu coração sobre essa palavra: ler apenas um livro. E o Espírito Santo disse para mim, no caminho, dizendo: mas ele falou a verdade. Se você ler apenas um livro, você será muito próspero. Aquilo que parecia uma ofensa, na realidade, é o que todos nós devemos fazer: ler um livro, a Bíblia Sagrada. Porque quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós seremos prosperados. Aqui fala de um moço, aos 16 anos ele assume um reinado. E diz que ele começou a buscar a Deus nos dias de Zacarias, do profeta Zacarias. Ele começou a buscar a Deus. E como ele começa a buscar a Deus? Porque ele sabe que ele deveria fazer um reinado diferente do reinado do seu pai. Sempre que nós queremos prosperar, nós temos que olhar para o nosso pai, aquele que nos antecedeu. Se o nosso pai foi alguém de honra, alguém que serviu a Deus, nós devemos segui-lo. Mas também olhar os erros que ele cometeu, para que não venhamos a cometer os mesmos erros. Esse seria o livro da história da nossa vida. Mas Deus, ele traz a história dos reis de Israel, a história dos reis de Judá, e mostra o que eles fizeram de certo e o que eles fizeram de errado. Alguns até começam bem. Por exemplo, o pai de Uzias, ele começou muito bem. Ele começou vencendo uma guerra. Capítulo 25, versículo 14. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-o por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Esse foi o erro deste rei. Mas ele era um homem que ele começou bem. Capítulo 25 diz: era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jeodã de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Porém, Gilberto nos antecedeu dizendo de darmos o melhor para Deus. E esse melhor para Deus está nas ofertas
e está no tempo que nós dedicamos a Deus. Darmos o melhor a Deus. Às vezes nós somos capazes de dedicar o nosso tempo a tantas coisas. A televisão, a um jogo de futebol. Mas no momento de pararmos para um culto a Deus, nós não somos capazes de nos desligar para dar o melhor a Deus. Então dar o melhor a Deus está ligado a tudo isso. A fazer a melhor oferta e ofertar a sua vida. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. O coração dele era dividido. Ele estava ainda dividido. E quando ele tem as suas primeiras batalhas, as suas primeiras vitórias, ele faz algo que é contra a palavra de Deus. E quando nós falamos de um rei de Israel, um rei de Judá, ele tem por obrigação em conhecer as leis de Deus. A primeira coisa que ele vai estudar eram as leis de Deus. E ele deveria, por conhecimento, saber que Deus não aceita que o homem se prostre diante de deuses estranhos. Ou deus de barro, deus de ouro, que seja. Deus não aceita. Deus abomina através das leis que o Senhor dá a Moisés. E são as leis que os reis de Israel e de Judá devem conhecer. Ele deveria entender que aquilo era abominação diante de Deus. Mas, como ele tinha o coração dividido, ele começa a tomar a sua própria decisão. Se ele tivesse lido apenas um livro, que é a palavra de Deus, ele não teria caído nesse erro. Ele não teria destruído o seu reinado. Ele não teria caído em vergonha. Ele não seria deposto em vergonha. E ele acaba o seu tempo, ele cai em pecados, exatamente porque ele não leu as leis de Deus. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, e prostrou-se diante deles, e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: porque buscastes deuses do povo, não livraram das tuas mãos. E sucedeu que, falando-lhe, ele lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei, cala-te, porque te feririam. Então o profeta parou e disse: bem, vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. A palavra do Senhor diz: creia no Senhor e creia nos profetas e prosperareis. Esse rei, ele faz exatamente isso. Ele não crê em Deus e não crê no seu profeta. Quando Deus envia a ele o profeta, ele começa a fazer tudo aquilo que está fora daquilo que este livro nos ensina. Fora de tudo aquilo que o livro das Sagradas Escrituras ensinam, seja rei, seja um homem simples. A palavra do Senhor, ela vai nos ensinando. E no lugar de Amazias, Deus levanta Uzias. E ele começou muito bem, porque deu-se a buscar o Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E esse moço, ele começa a crescer. E é verdade isso. Quem quer prosperar deve ler a palavra de Deus. Quem quer crescer deve ler a palavra de Deus. Faça deste livro, um único livro, ensinamento para a tua vida. Ele está acima de qualquer livro de ciência, de qualquer livro de matemática, de qualquer livro de história que você possa imaginar, porque neste livro está a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então apenas um livro pode mudar a tua vida. Apenas um livro pode te enriquecer. Apenas a leitura de um livro pode transformar a tua vida. Naquele momento, aquele homem deu aquela palavra, e o inimigo queria usar aquela palavra como seta ao meu coração.
como se nós apenas lemos a Bíblia e fazemos dela a nossa regra. Mas o Espírito Santo disse: não, ele está certo, ele está certo. É apenas um livro. Se você conseguir ler apenas esse livro e seguir tudo que está nele, você será abençoado. A tua família será abençoada. Tua família será próspera. Você será um homem de honra. Os teus filhos se sentarão ao redor da tua mesa. E haverá paz, haverá alegria, haverá prosperidade. As gerações futuras serão abençoadas através da tua vida, se você ler apenas um livro. E aqui Uzias começa então a prosperar. Diz que Deus o fez prosperar. Um menino de 16 anos que assume o reinado. E ele começa a receber dons que ele não tinha. Versículo 9 diz: também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinheteiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Então Deus começa a dar a ele a unção de defesa, de saber levantar muros, de colocar portas, de levantar torres, mas também dá a ele sabedoria para a agricultura. Essa semana eu estava ouvindo sobre a África. A África tem a maior reserva de água. A África vai surpreender o mundo daqui a uns anos, quando começar a usar a água do subsolo. Aquilo que parece deserto, aquilo que parece terrível, pode se transformar num manancial, pode se transformar no celeiro do mundo. Basta ter alguém que tenha visão, que tenha a unção de Deus, que não queira matar a humanidade, que não queira destruir a humanidade. Outro dia eu disse: por que tantas pessoas querem ir para a África? Por que, por exemplo, em Angola, que foi um país que eu estive, se uniram 3 potências para fazer a guerra civil de Angola? Porque muitos enxergam o que outros não enxergam. Aquilo que muitas pessoas pensam que é miséria, alguém já viu e sabe que tem muita riqueza. Há muitas coisas que nós não entendemos. Essa semana eu ouvi uma notícia surpreendente, que Estados Unidos em 2013, todos serão obrigados a usar um chip na mão ou na testa. Ninguém vai ao médico se não tiver esses chips. A Bíblia fala disso? Fala. Domingo passado eu disse: a volta de Cristo está muito mais próximo. Vamos começar a buscar salvação, buscar o Senhor. A palavra está se cumprindo. A palavra está se cumprindo. Ninguém vai comprar ou vender se não tiver a marca da besta. E às vezes isso passa desapercebido. E ninguém vai ao médico. E eles mostram até de uma maneira bonita, né? Um velhinho se perdendo, e pelo chip que ele tem na mão, a família encontra ele. Mas isso está na palavra. Ninguém vai comprar, ninguém vai vender se não tiver a marca da besta. Nada acontece que não esteja na palavra. Tudo que você quer saber sobre o futuro, sobre o presente, sobre o passado, está nessa palavra. Se você ler apenas um livro, você vai se enriquecer. Você vai ter visão que muitos não têm. Você vai conseguir enxergar coisas que muitos não enxergaram. Um homem, para descobrir petróleo, ele se baseou na passagem de Noé. Quando Noé usou betume para selar a arca. E ele, com a capacidade de hoje, com a tecnologia de hoje, ele disse: já era o petróleo. Muitas pessoas vão se enriquecer, muitas pessoas vão mudar de vida, muitas pessoas vão prosperar, se dá crédito a esta palavra. O mundo está gritando, o mundo está falando. Deus está usando pedras, Deus está usando mulas, e às vezes nós não ouvimos. E nós passamos a sermos religiosos, achar que devemos atacar aquele ou atacar esse. Não. Deus está nos instruindo para os últimos dias. A minha palavra. Buscai a minha palavra.
Você quer saída para a sua família? É na palavra de Deus. Você quer um casamento abençoado? É na palavra de Deus. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maaseias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Versículo 14 diz: e preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. E também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que atiraram flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Um dos grandes perigos do homem é se tornar muito forte. Um dos grandes perigos da igreja é se tornar muito forte. Quando a igreja ela não é mais perseguida, ela se torna tão amiga do governo que ela não passa mais a ser perseguida. Ela se torna muito forte. Aí ela passa a fazer as negociações. Olha, nós temos tantos milhões de votos. Nós temos capacidade para pôr um prefeito. Nós temos capacidade para pôr um senador. Nós temos capacidade para influenciar na votação do presidente. É um perigo quando nós nos tornamos fortes. Nós somos dependentes de Deus. Mas havendo já se fortificado, exaltou o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele se achou tão forte, tão poderoso, que ele não precisava mais de sacerdote. Ele se tornou poderoso a ponto de não ouvir mais os profetas. Ele se tornou tão poderoso ao ponto de não consultar mais a palavra de Deus. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias. Eles disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte do Senhor. Se ele conhecesse a palavra, se ele entendesse a palavra, se ele obedecesse a palavra, ele nunca tentaria tomar o lugar do sacerdote. Ele teria sua posição de rei. Sabe que muitas vezes, por nós não entendermos a palavra, não conhecemos a palavra, nós erramos. Sabe que por muitas vezes nós não damos crédito à palavra, e por não dar crédito à palavra, nós vamos por caminhos de morte. Nós sabemos que Deus já falou isso, que Deus ensinou desta maneira, mas chega em determinado momento que nós somos tão fortes, tão poderosos, tão sábios, que nós paramos de consultar a palavra de Deus. O que Deus quer para o casamento, o que Deus quer para a família, o que Deus quer para o meu ministério, o que Deus quer para a minha vida. E eu começo a entrar no caminho do que eu acho, do que eu penso. E foi exatamente por esse caminho que o rei Uzias ele errou. Chega em determinado momento que ele pensa que ele poderia entrar diante do santuário e fazer o sacrifício. O sacerdote chega para ele com mais 80 e diz: não, você não pode entrar. Não compete a você entrar. Não é você que vai fazer isso. Você pode ser o rei, mas Deus não designou você para isso. E por que ele entra em erro? Porque ele deixou de ler a palavra. Ele deixou de obedecer a palavra. Começa a história dele dizendo que ele procurou ao Senhor e Deus o prosperou. E Deus foi dando sabedoria para a guerra, foi dando sabedoria para a agricultura, foi dando sabedoria para as alianças. Mas quando ele excede aquilo que Deus tinha designado, por não conhecer a palavra,
em Êxodo capítulo 30, versículo 7. E ali Deus dá uma ordem, dizendo: a Arão, sobre ele queimará o incenso de especiarias, cada manhã, quando põe em ordem as lâmpadas, o queimará. E, acendendo Arão as lâmpadas, à tarde o queimará. E este será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Só a família de Arão podia entrar diante do altar e queimar o incenso ao Senhor. E o rei tinha por obrigação de saber isso. Talvez você possa dizer: eu não tenho obrigação de saber isso. Tem sim. Se a igreja conhecesse a palavra de Deus, não seria enganado pelos falsos profetas. Se a igreja conhecesse a palavra de Deus, não seria enganado pelos falsos ensinadores. Nós somos enganados, nós somos presas fáceis, porque não lemos um único livro, a Bíblia. Porque tudo que você precisa para agradar a Deus, para servir a Deus, está neste livro. Tudo que Deus fala de como servi-lo, de como adorá-lo, de como entregar a sua oferta, de como buscá-lo, está em um único livro. Se você, como cristão, você deve conhecer a vida de Jesus. Quando nós começamos a escola Dente de Leão, eu disse aos alunos, e me surpreendeu saber que a maioria deles nunca tinha lido os 4 evangelhos. Pessoas que queriam ser líderes da igreja não tinham lido os 4 evangelhos. Tem que começar por aí, pelos evangelhos de Jesus. Você nunca será um cristão se não conhecer a vida de Jesus. Você nunca será um cristão se você não ler a vida de Jesus. O porquê ele veio, o que ele quer da sua igreja, o que ele quer da minha vida, o que ele quer de cada um de nós. Nós erramos por não conhecer as Escrituras. Então aquele homem, ele tinha razão quando ele falou: eles leem apenas um livro e se tornam prósperos. Se vocês querem ser prósperos, se vocês querem crescer, se vocês querem fazer a diferença, leiam apenas um livro. Apenas um livro. E cada um de vocês será uma igreja. O mundo lá fora olha para a igreja e diz que a igreja é próspera, que a igreja é rica. É verdade. Apóstolo está comprando fazenda. É verdade. Porque aqueles que servem o Senhor serão enriquecidos e abençoados. Você crê nesta palavra? Então comece a ler este livro. Comece a buscar este livro. Davi, ele disse: encontrei a palavra e escondi no meu coração para não pecar contra ti. Quer parar de uma vida de sofrimentos? Quer parar de uma vida de choro? Comece a ler a Bíblia e guarda em teu coração. Diferente do rei, que ele servia a Deus em partes. Há muita gente hoje dentro da igreja servindo a Deus em partes. Eu gosto muito da parte da prosperidade. E a parte de se doar, de se entregar, de buscar. Há muita gente servindo a Deus em partes. Coração dividido. Davi, ele sabia que ele tinha a palavra de Deus. Então ele deveria guardar a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. Quando Moisés morre, Deus levanta Josué e dá um conselho a Josué. Josué seria o líder da nação, estaria no lugar como se fosse um rei, dirigindo o povo. Não eram 100 pessoas, 50 pessoas, eram mais de 3 milhões de pessoas, andando pelo deserto, atrás da liderança de Moisés, e depois atrás da liderança de Josué. Mais de 3 milhões de pessoas. Josué deveria providenciar água, deveria providenciar alimento e guardá-los das guerras. Ele teria que ter sabedoria vinda de Deus. E Deus fala a Josué, Josué capítulo 1, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te
e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus dando um conselho a uma pessoa que estava sendo levantada como líder. Você é líder da tua casa, você é líder da tua família, você é líder nos seus negócios, você é líder no seu ministério e principalmente líder de você mesmo. Um dos grandes ensinamentos que foi dado aqui no Dente de Leão é exatamente isso. Enquanto você não for líder de você, você não é líder de ninguém. A primeira pessoa que você tem que ser líder é de você. Enquanto você não se liderar, enquanto você não dominar este homem carnal, você não é líder. E Deus chama Josué e dá a ele um conselho: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então fará prosperar o teu caminho. Quantos querem prosperidade? Um conselho, não meu, de Deus. Não aparte da sua boca o livro da lei. Faça a sua vida de um livro só. Você vai ler 200 livros, 300 livros. Quantos livros? Tem pessoas aqui na nossa igreja que lê 10 livros. Não se preocupe com muitos livros, mas se preocupe com este. Você quer prosperar? Você quer uma vida abençoada? Você quer unção sobre a sua cabeça para lidar com coisas que você não conhece? Você quer unção para inventos e invenções? Há uns meses atrás eu dei uma palavra exatamente sobre isso. Deus vai derramar uma unção sobre a tua cabeça para inventos e invenções. Sabe que uma invenção pode transformar a sua geração? E eu trouxe um exemplo do homem que olhou para o lacre, um lacre de chumbo que se usou no Brasil 100 anos, fora do Brasil mais 200 anos. E ele olhou e disse: eu vou mudar para plástico. E mudou para o plástico. Toda chapa de carro tem uma. Todo motor tem um. Todo velocímetro tem um. Dentro do carro deve ter uns 10. Eu não tenho conhecimento, mas deve ter uns 10 lacres. E ele tem a patente. A água da Sabesp tem um lacre de plástico. Caminhão que transporta a mercadoria tem um lacre. Porque um dia Deus deu a ele invenção. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua capacidade. Todas as vezes que eu leio esta palavra, invento e invenções. Eu estou começando este ano a pedir ao Senhor isso. Que o Senhor me dá algo novo. Algo que ninguém viu. Você acha que Deus é capaz? Quantos precisam disso? Ver algo que ninguém viu. Deus pode te dar. Deus pegou um menino de 16 anos. E o que o pai dele tinha ensinado para ele não era boa coisa não. O que o pai tinha dado para ele não deveria ser seguido. O pai se dobrou para deuses estranhos. Talvez o teu pai já se dobrou para deuses estranhos. Provavelmente a tua família serviu outros deuses. Não quer dizer que você não pode mudar a história da tua vida. Não é porque o teu pai ou tua mãe andaram errados que você deve andar errado. O ensinamento é: buscou ao Senhor e o Senhor o prosperou. Buscou ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque na sua palavra. Abra a Bíblia. Eu leio e não entendo. Todo mundo é desse jeito, irmãos. Todo mundo é desse jeito. Quando eu vi um homem de Deus pregar, chamado César Castellanos e a esposa dele, eu vi que na pregação daqueles homens tinha coisas que eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido. E ali, quando eu ouvi ela pregando a tenda de Sara, a esposa dele, pregando a tenda de Sara, eu disse: meu Deus, eu quero esta unção de abrir a tua palavra e entender coisas que outros pregadores não entenderam, de perceber coisas que outros não entenderam. Pode vir sobre a tua vida. Abrir a palavra de Deus. Textos que você já leu 200 vezes, textos que já pregaram 500 vezes. Deus te revela ali, o Espírito de Deus te revela algo que ninguém percebeu, que ninguém viu. E é isso que eu tenho pedido ao Senhor. Senhor, eu não quero abrir a tua Bíblia e ler como eu lia antes. Eu não quero ler a tua Bíblia como os pregadores fazem, só para pregar. Eu quero abrir a tua Bíblia e receber sabedoria. Porque eu preciso da tua palavra para crescer. Eu preciso da tua palavra para usar ela na minha vida. Provérbios capítulo 3, de um homem que sabia
o Deus que ele servia, que se tornou grande e também caiu. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Aonde você deve guardar a palavra de Deus? No teu coração. Filho meu, porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Cuida de ti. Olha os pássaros. Olha os pássaros. Deus cuida deles. Você acha que Deus não vai cuidar de você? Você acha que Deus vai te abandonar? Por que está ansioso pelo dia de amanhã? Olhe as flores no campo. Nem Salomão em toda a sua glória, em toda a sua honra, se vestiu como um deles. Será que Deus não vai cuidar de você? Nós morremos, nós ficamos doentes, porque nós não damos crédito ao que está na palavra. Porque eles aumentarão teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Senhor, eu quero guardar a tua palavra dentro do meu coração. Senhor, eu quero seguir os teus mandamentos, para aquilo que é bênção para o homem, para aquilo que é bênção para a família, para aquilo que é bênção para o nosso ministério. Senhor, eu quero guardar a tua palavra. Eu quero me tornar o homem de um livro só. Um homem que abriu a palavra de Deus e teve entendimento dela. Quantos querem isso? Diga: Senhor, revela a tua palavra ao meu coração. Eu quero guardar a tua palavra no meu coração. Você crê nesta palavra? O Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te dar capacidade, o Senhor vai te guardar, o Senhor vai te livrar. Salmo 91:14 diz: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amar a Deus, não com o coração dividido, de todo o coração, se entregar ao Senhor. Senhor, revela a tua palavra. Eu tenho andado errado, eu tenho andado pelos caminhos tortos, eu tenho andado por caminhos de morte. Senhor, revela a tua palavra. Me dá sabedoria, me dá conhecimento, me dá capacidade para entender a tua palavra. Efésios capítulo 6. Vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe. Essa é a primeira lei de Deus, que traz uma promessa. Se você fizer isso, há uma promessa atrás disso, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina, no ensinamento do Senhor. Tem mensagem para os filhos e tem mensagem para os pais. Pai, cria os seus filhos com sabedoria. Filhos, honra o teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento, é a primeira lei com uma promessa. Vós servos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Aqui para aquele que é funcionário, aquele que é servo, aquele que serve alguém. Quantos aqui são servos? Essa palavra é para nós. Sirva com sinceridade, como se estivesse servindo a Cristo. E isso é na nossa carne. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura. Aqui vai dando ensinamento, como nós devemos nos portar, as armaduras,
para a guerra, para resistirmos o dia mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. E a palavra do Senhor diz que os principados e as potestades vão conhecer, para que agora, pela igreja, capítulo 3, versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. A sabedoria de Deus é revelada através da igreja. Como nós seremos sábios se não buscamos a sabedoria de Deus? Você quer ser sábio? Você quer ser abençoado? Ser próspero? Seja homem e mulher de um livro só. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Quantos querem ser abençoados? Para você amar a Bíblia, amar a palavra de Deus. A Bíblia será o teu livro de cabeceira, será o teu livro de meditação, será o teu livro de autoajuda, será o teu livro de revelação para a prosperidade. Amém?